Irmãos, nesse momento inicial, antes da gente começar a nossa reflexão, eu vou precisar da ajuda de vocês. Nós vamos fazer um momento de interação muito rápido e simples, tá? Você só vai precisar, sendo necessário, levantar a mão às perguntas que eu vou lhe fazer, tá bom? É bem fácil, bem simples, tá bom? Todo mundo vai entender. Por favor, quantos são membros da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns? Levantem uma de suas mãos, por favor. Legal. Pode baixar. Quantos são membros de uma igreja genuinamente evangélica e estão em comunhão com esta igreja? Uma igreja que não é a Quarta Igreja Presbiteriana, mas você é membro de uma outra igreja evangélica e você está envolvido nessa igreja, em comunhão com essa igreja. Levanta a mão, por favor. Muito bem. Quantos não são membros de nenhuma igreja evangélica verdadeiramente cristã, mas pretendem se tornar membros? Levanta a mão. Joia. Quantos não estão nem aí para aquilo que eu estou falando? Levanta a mão. Tá. Gente, eu quero começar uma série hoje com vocês sobre ser membro de uma igreja local, ser membro da Igreja de Cristo. Esse é um assunto fundamental. É um assunto fundamental para você que é membro, e é um assunto fundamental para você que não é membro. Porque ser membro da Igreja de Cristo é vital. Ser membro da Igreja de Cristo não é como ser membro de uma associação, de uma fundação, que pode não fazer muita diferença. Ser membro da Igreja de Cristo diz respeito à sua saúde espiritual. Diz respeito ao seu vigor espiritual. Diz respeito à sua eternidade. Então, ser um membro da Igreja de Cristo é algo que faz total diferença. E se Deus nos der a graça, eu estou começando uma série hoje, e o título é esse: eu sou um membro da igreja. E daí? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A gente vai partir desse texto, mas a gente não vai meditar só nesse texto. A gente vai meditar em versículos anteriores e posteriores. Mas eu quero ler com os irmãos, nesse momento inicial, esse texto. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Queria convidar os irmãos juntos comigo, por favor, fazerem essa leitura. 1 Coríntios 12, 27. Vamos ler juntos? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos ler mais uma vez? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Senhor, nós nos aproximamos com muita humildade da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a meditar na Tua palavra, ajuda-nos a extrair dela verdades, de maneira fiel, de maneira íntegra. Senhor, abre a nossa boca, abre o nosso coração, Senhor. Ó Deus, alarga o nosso entendimento. Senhor, a Tua palavra, ela tem o poder de penetrar no mais íntimo do nosso coração. A Tua palavra tem o poder de penetrar na nossa história, na nossa vida e nos mudar. Então, Senhor, fala conosco, Senhor.
Espírito Santo, Tu és Deus, Tu és livre, Tu és soberano, Tu estás aqui. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e Te pedimos, abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, uma das memórias da minha infância era de 2 clubes lá na minha cidade, no interior da Bahia. Um clube mais antigo e um clube mais recente dentro da perspectiva da minha infância. Um desses clubes, o fundo dele ficava na rua onde eu morava. Ele era muito próximo da minha casa. Ele era praticamente em frente da minha casa. Bem, bem próximo. O outro clube, ele era bem distante da minha casa, nos padrões das dimensões da cidade onde eu residia. Na verdade, era um clube que ficava literalmente na saída da cidade. O primeiro clube, ele era chamado popularmente de Tamarineiro. Tamarineiro. Por que chamavam ele assim? Porque ele tinha dentro dele um pé enorme de tamarindo. E eu lembro como eu digeria os tamarindos. O dente ficava meio desbotado, né? Aquele negócio assim, meio estranho. Mas de vez em quando estava lá, né? Eu digerindo o tamarindo. Era um clube assim mais popular, mais acessível. O segundo clube que surgiu posteriormente era o chamado, na época, Clube dos 50. Por que Clube dos 50? Porque ele era reservado inicialmente apenas para 50 sócios. Quem eram esses 50 sócios? Normalmente eram pessoas da cidade que tinha um nível financeiro mais elevado. O primeiro clube, a minha família tinha acesso como sócio. Era uma mensalidade pequena. O segundo clube, a priori, a gente não tinha acesso. Como membro daquele primeiro clube, que às vezes, minha mãe me lembrou isso hoje, meu pai trabalhava nele, às vezes meu pai fazia um serviço nesse primeiro clube, e aí com o serviço do meu pai descontava na mensalidade. Nesse primeiro clube, eu me lembro, eu tinha acesso a uma piscina, acho que foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu tomei banho de piscina, tinha uma quadra, tinha um salão de esportes. A minha família era membro daquele clube, um clube mais simples, um clube mais popular. No outro clube, que o meu pai também chegou a trabalhar, a priori eu não tinha acesso. Por quê? Porque era o Clube dos 50. Só um adendo, posteriormente esse clube não conseguiu se manter, e aí os 50, acho que se transformou em 60, em 100, em cento e tantos. E hoje eu estava falando com minha mãe, até a gente é sócio desse clube, mas nem usa, né? Porque não tem nem mensalidade no clube, não tem mais nada no clube que seja atraente. Mas por que esse negócio veio à minha memória quando eu estava refletindo nessa mensagem? Era o conceito de ser membro. O que significava ser membro de um clube? Ou de uma outra coisa? Ser membro significava ter regalias e privilégios. Significava que outras pessoas vão me servir. Significava que a quadra está limpa, que o salão de jogos está limpo,
que a piscina está limpa, por quê? Porque eu pago mensalidade. E pessoas vão cuidar de mim, por quê? Porque eu pago uma taxa, e enquanto eu desfruto uma vida de lazer, outros vão cuidar de mim. Então essa visão de ser membro, ela envolve simplesmente privilégios e regalias. Os outros me servem, porque eu sou membro. Infelizmente, essa visão de membro, ela é refletida no entendimento que algumas pessoas têm sobre ser membro de alguma igreja. Algumas pessoas têm uma visão equivocada sobre ser membro da igreja A, B ou C. Graças a Deus, eu nunca ouvi isso aqui. Graças a Deus. Mas tem pessoas que, por serem membros de igreja, elas dizem assim, ou pensam: esta é a minha igreja. As coisas têm que ser como eu gosto. A liturgia, as músicas, as programações, as pregações devem satisfazer os meus gostos pessoais. Por quê? Porque eu sou membro. Outros pensam assim: pastor, o senhor precisa se lembrar, olha a ideia, o senhor precisa se lembrar de quem paga o seu salário. E ele crê piamente que quem paga o salário do pastor é ele. Então ele é o patrão e o pastor é o empregado. Ou pessoas que dizem ou pensam assim: graças a Deus eu nunca ouvi isso aqui. E espero nunca ouvir, para a glória de Deus. Mas gente que diz assim: se a igreja não caminhar como eu quero, se me contrariar, eu não dou o dízimo. Eu seguro o dízimo. Eu retenho o dízimo. Esses e outros comentários, irmãos, infelizes, são fruto de uma visão errada sobre o que significa ser membro da igreja. A pessoa acha que ser membro da igreja é como ser membro de um clube. Para ele, ser membro é receber, ao invés de dar. É ser servido ao invés de servir. É ter direitos ao invés de ter responsabilidades. É ter vantagens ao invés de se sacrificar. Então, para ele, ser membro é mais ou menos como ser um consumidor. Ele consome a igreja. Ele quer que a igreja se molde aos interesses, aos desejos e aos sonhos deles. E alguns ainda veem os dízimos e as ofertas como obrigações que lhe dão o direito a uma lista de privilégios. A igreja precisa me dar isso, afinal de contas eu sou dizimista. A igreja precisa me oferecer isso, afinal de contas, eu oferto. E o dízimo e a oferta, ao invés de serem vistos como um ato de obediência e de gratidão a Deus, é visto como pagamento de um serviço que a igreja deve me oferecer. Isso, irmãos, é nocivo. Isso, irmãos, é terrível. Essa não é a visão de Deus sobre ser membro de uma igreja. E como eu disse no início, ser membro de uma igreja é vital. Ninguém pode querer, a despeito que alguns às vezes querem, se identificar com Cristo, se eles não estão identificados com a igreja. Por uma razão simples, irmãos. A Bíblia diz que Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Cristo é o chefe da igreja.
E a igreja, como Paulo diz nesse texto, ela é o corpo de Cristo. Ora, como é que eu posso querer estar ligado à cabeça da igreja se eu não estou ligado à igreja? Como é que eu posso querer estar ligado à cabeça do corpo se eu não quero nada com o corpo? Se eu não quero compromisso com o corpo? Então, estar ligado ao corpo faz parte do estar ligado ao cabeça do corpo. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, irmãos, ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Havia algumas imagens que Paulo usava para a igreja. Paulo chamava a igreja de a família de Deus, a noiva de Cristo, um exército, um templo. Mas a figura que Paulo mais gostava era apresentar a igreja como um corpo. Nessa passagem, a igreja é um organismo vivo. Ela é um corpo. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar de 3 aspectos nessa passagem, pensando na igreja como um corpo. No verso 12 e 13, Paulo trata de 1 Coríntios 12, da unidade da igreja. Paulo vai mostrar, irmãos, que nós estamos unidos. E que a nossa unidade, ela é espiritual. Porque nós confessamos o mesmo Jesus como nosso Senhor. Porque nós dependemos do mesmo Deus. Porque nós ministramos no mesmo corpo. E porque nós experimentamos o mesmo batismo. É isso que Paulo diz do verso 1 ao verso 13. Então a igreja, ela tem uma unidade como corpo. Mas Paulo traz uma outra imagem. E é a imagem da diversidade do corpo, do verso 14 ao verso 20. Paulo vai mostrar que o corpo, embora tenha uma grande diversidade de membros, ele é uno. E ele é uno, embora tenha vários membros. E a imagem do texto é de vários membros que trabalham. E que trabalham harmoniosamente e juntos para o bem comum. Mas há uma terceira imagem. É a imagem não apenas da unidade e da diversidade, mas há também a mutualidade do corpo. O apóstolo Paulo, do verso 21 ao 31 de 1 Coríntios 12, ele vai mostrar que há uma interação no corpo. Que nós interagimos uns com os outros. Que nós dependemos uns dos outros. Que nós não devemos nos considerar nem superiores, nem inferiores uns aos outros. Mas que nós vivemos nesse ambiente mútuo. Diante desse texto, o que significa, irmãos, biblicamente, ser membro da igreja? Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Dias em que muitas coisas tentam roubar o nosso tempo, preenchem a nossa agenda. Mas nós precisamos discernir aquilo que é mais importante. E se você é membro de uma igreja, isso é extremamente importante. Isso é vital. E qual é então o conceito de Paulo sobre ser membro de igreja? Ser membro de igreja é mais do que estar no hall de membros.
Ser membro de igreja é mais do que ter o nome no livro de Atas. Ser membro de igreja é mais do que frequentá-la periodicamente. Ser membro de igreja é mais do que participar da Santa Ceia. Ser membro de igreja é mais do que gostar dela. Ser membro de igreja é mais do que isso. Paulo vai mostrar algumas coisas aqui sobre o que significa ser membro. Você é membro de igreja? Glória a Deus. Você não é membro, mas pretende ser membro da igreja? Glória a Deus. Você está pensando em abandonar a igreja? Deus te livre dessa desgraça. O que significa ser membro da igreja? Eu sou membro da igreja. E daí? Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que ser membro da igreja significa que somos diferentes, mas trabalhamos juntos. Esse é o primeiro conceito. Ser membro da igreja significa que, como membros, nós somos diferentes, nós temos distinções, mas nós trabalhamos juntos. Quando nós somos membros de um clube, nós pagamos para que as outras pessoas trabalhem para nós. Mas quando nós somos membros da igreja, Paulo diz que todos os membros, eles possuem uma função. Veja a imagem do apóstolo, irmãos. Caminhe comigo aí no texto. O apóstolo Paulo, ele diz no verso 12, de 1 Coríntios 12, que o corpo é um, e tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. E Paulo fala que isso é a respeito de Cristo. E no verso 13, ele diz que o Espírito nos batizou em um corpo. Diferentes pessoas, judeus, gregos, escravos, livres, e que todos nós usufruímos de um só Espírito. Mas perceba, se você continuar no texto, Paulo apresenta então esse conceito de corpo mais detalhadamente, quando diz que o corpo não é um só membro, mas muitos. E a partir do verso de número 15, ele fala sobre o pé, sobre a mão, sobre o olho, sobre o ouvido, sobre o olfato, ou seja, referindo-se ao nariz. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que na igreja, como num corpo, metaforicamente falando, existem as mãos, alguns são mãos, outros são pés, outros são ouvidos, outros são olhos, outros constituem o nariz. Mas mesmo diferentes, nós trabalhamos juntos. A sua mão trabalha junto com o seu pé, trabalha junto com os seus olhos, com os seus ouvidos, com o seu nariz. Ou seja, cada parte do corpo faz o seu trabalho. E quando cada parte do nosso corpo faz o seu trabalho, o que acontece com o corpo? Ele cresce. E ele cresce saudavelmente. Há uma diversidade linda no corpo. Há uma unidade desses membros diferentes do corpo. Se os membros do corpo fazem o seu trabalho, o corpo vai funcionar bem, vai se tornar mais forte. Se os membros do corpo não fazem o seu trabalho, o que acontece? O corpo adoece. É como, por exemplo, o médico que chega para você e diz: você precisa fazer caminhada. Você precisa se privar de algumas coisas.
Você precisa tomar um determinado medicamento. Você precisa retomar algumas práticas saudáveis, porque se cada parte do nosso corpo exercer a sua função, o corpo vai funcionar bem. Mas imagine se o fígado, se o pulmão, se os rins, se o coração não funcionarem bem, todo o corpo adoece. Essa é a imagem. Essa é a imagem de Paulo sobre a igreja. Nós somos diferentes, mas nós devemos trabalhar juntos, porque se nós trabalharmos juntos, a igreja vai crescer saudavelmente. Uma visão nociva, antibíblica sobre a igreja é aquela que vê o seguinte: a liderança trabalha e eu assisto. A liderança faz o serviço e eu apenas vejo. Não, irmãos. Se nós somos membros do corpo, nós trabalhamos juntos. Mas há um segundo conceito. Há um segundo conceito que Paulo mostra. Paulo diz que ser membro significa que todos são partes necessárias do todo. Ser membro da igreja significa que todos são partes necessárias do todo. Note aí, no verso de número 26, Paulo chega a dizer que se um membro sofre, todos o quê? Sofrem com ele. Se a sua garganta inflama, o que acontece? O seu corpo sofre. Se você está com enxaqueca, o que acontece? O seu corpo sofre. Se há uma inflamação em uma parte do seu corpo, todo o seu corpo sofre. Mas se um membro é honrado, todos se regozijam. Mas perceba o que ele fala no verso 27, que nós somos corpo de Cristo, e individualmente nós somos membros desse corpo. Ou seja, a imagem paulina é: os membros da igreja coletivamente compõem o todo, e individualmente eles são partes essenciais ao todo. Ou seja, você, meu irmão, é essencial. Você não é dispensável. Você não é descartável. Assim como cada parte do seu corpo tem uma função, assim também você, como membro do corpo de Cristo, tem uma função. O pé tem a função, a mão tem a função, os olhos têm a função, os ouvidos têm a função, todos têm uma função. Há uma imagem que Peter Wagner, eu tenho algumas dificuldades teológicas com ele, mas um livro antigo dele, E Se Não Tiver Amor, ele traz uma imagem de uma pessoa que está numa estrada, morrendo de fome, com muita fome, e ela de repente vê ali disponível um pé de manga, cheio de mangas maduras, vermelhas, bonitas e cheirosas. E ele apresenta a imagem do seu corpo para digerir a manga da seguinte forma: ele diz: o seu olho vê a manga. No entanto, não basta o olho ver, você tem de usar a mão para pegar. Você precisa usar a boca e os dentes para morder e mastigar. Você tem de usar a língua para movimentar. Você tem de usar o esôfago para engolir. Você tem de usar o estômago para triturar. Você tem de usar o fígado para jogar a bílis ali. Você precisa de toda uma máquina funcionando para que aquela manga possa nutrir e atender a sua necessidade. Assim é a igreja.
A igreja, então, é este organismo, esse corpo, no qual cada membro tem uma necessidade, tem um valor, tem uma importância e precisa ajudar uns aos outros. Mas Paulo traz uma outra ideia aqui. Paulo vai mostrar que ser membro da igreja significa, presta atenção, ser ativo e ser funcional. Membro da igreja significa ser ativo e ser funcional. Há, às vezes, um conceito em ambientes religiosos de pessoas que dizem assim: eu sou da religião tal. E tem até evangélicos se dizendo assim: eu sou um evangélico não praticante. Ele é um evangélico ANP. Ele assiste o Natal e a Páscoa. Ele não tem nenhum envolvimento com a igreja, mas ele se entende como evangélico e como membro da igreja. Paulo diz que ser membro da igreja, biblicamente, significa ser ativo e funcional. E ele mostrou isso através do pé, das mãos, dos olhos, dos ouvidos, do olfato. Mas a partir do verso 28, ele vai mostrar os dons. E ele vai dizer: a uns estabeleceu Deus na igreja, o que, irmãos? Veja aí a sua Bíblia, verso 28. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Verso 28. Depois o que? Operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, e por aí vai. Ou seja, ser membro da igreja é ser diferente, mas estar unido a um corpo. Ser membro de igreja é entender que é uma parte necessária do corpo. Ser membro de igreja é entender que somos diferentes, mas trabalhamos juntos. Mas ser membro de igreja significa ser ativo e ser funcional. Por quê? Porque Deus nos deu dons, como a gente tem estudado. Deus nos deu habilidades. Deus nos deu talentos. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra, como nós vimos hoje de manhã, que Deus nos dá o poder para o serviço, a capacitação para o serviço, a capacidade de servir. O que é necessário para continuar sendo membro de um clube? Pague a mensalidade. O que é necessário para continuar sendo membro bíblico de uma igreja? Doação e serviço. Eu posso ser membro de uma igreja, estando na lista de membros, mas eu nunca apareço nem oferto. Eu nunca sirvo nem dou. Mas eu digo, eu sou membro da igreja. Só tem um problema. Esse tipo de membresia não é a membresia bíblica. Eu posso dizer, eu sou membro da igreja porque eu fui recebido há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 2 anos. E aí alguém pergunta para você: o que é que você faz na igreja? Aí você diz: eu assisto o culto. Você pode ser até membro da igreja, meu amado, minha amada. O problema é que esse tipo de membresia não é a membresia bíblica. Não é a vontade de Deus para você.
Esse entendimento de membresia, ele é construído pelo homem, ele está centrado no homem, ele é sustentado pelo homem, mas ele é contrário àquilo que a Bíblia ensina. Sabe o que é membresia bíblica? Os irmãos estão me ouvindo? A igreja está me ouvindo, irmãos? Alô, alô, todo mundo aí? Veja bem, sabe o que é membresia bíblica? É contribuir sem colocar condições para fazê-lo. Eu contribuo, e eu não estou falando somente financeiramente, mas em todas as áreas. Eu contribuo se. Não. Ser membro da igreja no sentido bíblico é contribuir sem condições para fazê-lo. Ser membro da igreja biblicamente é enxergar os dízimos e as ofertas como dádivas alegres. Deus me deu, Deus me abençoou, Deus me supriu, ou com muito, ou com pouco, e eu devolvo, e eu dou, porque Deus tem me dado, e eu dou para o reino dEle, porque Ele tem me abençoado. Não há restrições. Ser membro da igreja, irmãos, conforme a Bíblia ensina, é servir e é ministrar de maneira natural. Ser membro da igreja, biblicamente, é ser ativo. Olhe bem, meu amado, ativo e funcional. O que acontece, irmãos? É terrível, mas o que acontece quando uma parte do corpo de uma pessoa, um braço, uma mão, uma parte, um pé, ele apodrece, ele deixa de exercer a sua função? O que acontece? Infelizmente ele é tirado. Na igreja normalmente não se faz isso, mas eu queria que você entendesse, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, em nome de Jesus, como o pé, como a mão, como o ouvido, como o olho, como o nariz, tem uma função. O pé deve andar, a mão deve agarrar e segurar, o ouvido deve ouvir, o olho deve ver, o nariz deve cheirar. Você que está aqui, você que se diz crente, você que Deus lhe deu dons e talentos, Deus está dizendo para você, hoje, nessa noite, você precisa ser ativo e ser funcional, porque esta é a sua essência. Porque esta é a sua natureza, porque este é o chamado de Deus para você. E se você não fizer isso, você vai perder o vigor, você vai murchar, você vai azedar, e pior, vai achar que os culpados são os outros. Vai achar que o problema são os outros. E vai começar a colocar desculpa: eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo, eu não faço por causa daquilo outro. Não, você não faz, porque o seu coração se fechou. A quem você serve? Eu perguntei hoje de manhã, a quem nós servimos? Nós servimos a Deus ou é o nosso ego? Nós servimos a Deus ou é o nosso orgulho? Nós servimos a Deus ou nós mesmos? Não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Não dá. Eu não posso servir a Deus e o meu ego. Eu não posso servir a Deus e ao meu orgulho. Um deles eu vou servir. E Deus está dizendo para mim hoje, para você hoje: você é membro da igreja, você precisa funcionar. Você é membro da igreja, você não pode ser inativo. Inativo é uma contradição. Um membro inativo da igreja, biblicamente, presta atenção, biblicamente ele não existe. Por isso que a gente precisa conhecer os nossos dons, as nossas habilidades, de modo que a gente os use para servir a igreja, para a glória de Deus. A pergunta não deve ser essa, não deve ser: eu devo ou não
servir a igreja? A pergunta não é essa. Não, meu irmão. Presta atenção, essa é a voz de Deus para você. É a voz de Deus para você. O instrumento é um homem pecador, mas é a voz de Deus para você. A pergunta não é, eu devo ou não servir a igreja? A pergunta é, como eu posso servir melhor a igreja de Cristo? Que Ele comprou com o seu próprio sangue. E que eu faço parte dela. É essa a pergunta. É essa a pergunta. Mas em último lugar, queria ver o início do capítulo 13 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 13 normalmente é usado em casamentos. É legal. Eu leio muito 1 Coríntios 13 para casamento. Não tem problema nenhum. Mas o propósito de Paulo, quando escreveu 1 Coríntios 13, não foi para tratar sobre casamento. O propósito de Paulo, quando escreveu esse trecho aqui, esse hino do amor, foi mostrar como os membros da igreja devem se relacionar uns com os outros e como eles devem exercer os seus dons. Ser membro da igreja é, em último lugar, dentro da perspectiva que nós estamos tratando hoje, ser membro da igreja significa que as nossas palavras e que as nossas atitudes, elas devem estar fundamentadas no amor cristão. Ou seja, ser membro da igreja significa que tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu exerço e todas as minhas operações e ações, elas precisam ser norteadas pelo amor. Paulo está falando aqui para uma igreja que tinha muitos dons. Uma igreja muito abençoada concernente aos dons. Não faltava dom na igreja. O problema é que eles não estavam sabendo exercer os seus dons devidamente. E aqui, Paulo, ele vai mostrar que as relações dos membros da igreja precisam ser pautadas pelo amor. E que o exercício do nosso serviço cristão, próximo final de semana, se Deus quiser, irmãos estarão fazendo, irmãos estarão trabalhando no encontro de casais. E eu quero lhe estimular, você que já fez, a trabalhar. Precisa ser o nosso serviço pautado no amor. Você já viu uma reunião de crentes quente? Mas não é quente com fogo do Espírito Santo, não. É crente com fogo da carne. Já viu? Sabe uma coisa que nós devemos fazer? Numa reunião conflituosa entre crentes, várias coisas. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer era abrir a Bíblia em 1 Coríntios 13 e ler. Porque se nós vivêssemos os princípios apresentados neste capítulo, nós teríamos igrejas completamente saudáveis e fortes. E nós viveríamos uma revolução espiritual que iria impactar o mundo. Eu não quero trabalhar detalhadamente nesse texto. Eu quero apenas lê-lo. Na nova versão transformadora, do verso 1 ao verso 7. Olha o que Deus está dizendo para nós. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tem aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. A partir do verso 4, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Ser membro da igreja significa amar os outros, não porque todos os outros são amáveis. Nós precisamos amar os que não são amáveis. Ser membro da igreja significa orar pelos nossos líderes e encorajá-los, não somente quando eles estiverem fazendo as coisas que gostamos, mas devemos orar por eles e encorajá-los quando eles fizerem coisas que não gostamos. Ser membro da igreja significa não apenas servi-la quando outras pessoas estão servindo, significa servi-la mesmo que estejamos sozinhos ao fazê-lo. A qualidade de ser membro da igreja está alicerçada no amor, o amor bíblico, o amor autêntico e o amor incondicional. Eu quero encerrar. Eu quero lhe chamar em nome de Jesus nessa noite, não apenas a ouvir a mensagem e entender. Não basta ouvir e entender. Deus está lhe chamando a um compromisso com ser membro da igreja. Uma pessoa que simplesmente ouve e entende e não faz nada com aquilo que ouve e entende, ela pode estar, em alguns casos, acumulando juízo sobre ela, porque ela ouviu, ela entendeu, mas ela disse não. E Tiago diz: não basta ser ouvinte, porque o ouvinte, ele engana a si mesmo. Nós precisamos ser praticantes. Deus está hoje lhe chamando para o compromisso de: eu serei um membro bíblico de uma igreja, ou dessa igreja, ou de uma igreja genuinamente evangélica espalhada nessa terra. Eu serei um membro bíblico da igreja. Eu vou, pela graça de Deus, entender que sou diferente do meu irmão, mas eu vou trabalhar junto com ele. Eu vou entender que eu sou parte de um todo, e eu sou necessário, eu sou importante, eu sou essencial para o bom funcionamento do corpo. Eu vou entender que eu preciso ser ativo.
Eu não posso assistir culto, eu preciso participar de culto. Eu preciso não apenas ver as coisas acontecerem, eu preciso ser instrumento de Deus para que as coisas aconteçam. Eu vou me comprometer com a graça de Deus, com as minhas limitações, confessando os meus pecados diante dos meus erros e falhas, que as minhas palavras, que as minhas atitudes vão estar fundamentadas na glória de Deus, no bem do meu próximo, na edificação da igreja, no amor. Eu vou servir e eu vou ministrar sem hesitação. Eu me comprometo a ser um membro funcional da igreja.